Boa noite, meus alunos, terceiro ano. Aqui quem fala é o professor Neto. E nós vamos estar estudando aí, nesse começo de período, hidrocarbonetos, ok? Hidrocarbonetos. Hidrocarboneto é uma função orgânica, né? A primeira que nós vamos estar estudando aí a fio, já falamos alguma coisa sobre hidrocarbonetos. Mas foi algo superficial só para compreender aí a nomenclatura de compostos orgânicos de cadeia normal e ramificada. Então, vamos tratando nisso aí, o hidrogênio, carbono. Os hidrocarbonetos é formado apenas de hidrogênio e carbono. Depois o nome já está dizendo hidro de hidrogênio e carbono de carbono. Ok? Tranquilo até aqui. Então nós estamos vendo aí as propriedades, né, gerais dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, né, possui também, aí, além de ser formado por carbono e hidrogênio, possui essa fórmula geral aí de CXHY. CXHY, que significa dizer que X é a quantidade de carbono e Y é a quantidade de hidrogênio. Então, sabemos que existem compostos aromáticos e alifáticos. Esses compostos, né, os alifáticos, são aí o que serve para urgir aí o óleo. Foi atribuído uma razão aí, derivado do grego, né? Mas essa não é bem aí que nós vamos estar enfatizando, são as propriedades gerais. Essas propriedades gerais, uma delas são as forças de interação molecular. Vamos estar primeiro compreendendo essas forças, como que funciona, né? Vemos aqui esse modelo de imagem mental que um cientista utiliza para explicar a teoria a respeito de um fenômeno que não se pode ser observado diretamente. Modelos ilustram teoria, mas não possuem aí necessariamente uma existência física real. Aqui tá os dois átomos e ocorre uma repulsão elétrica. Está ocorrendo uma repulsão elétrica desses dois elétrons. Aí está se afastando aí cada vez mais aí desse outro polo, desse outro núcleo aqui. Então isso recebe o nome de dipolo induzido, que é uma repulsão através de uma molécula chamada de apolar. É assim que funciona nos compostos de hidrocarboneto. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Veja só o ponto de fusão aí dos hidrocarbonetos. Possui muitos baixos aí os pontos de fusão e de ebulição. Relação aos compostos polares. Em relação aos compostos polares, eles possuem ponto de fusão e ponto de ebulição muito baixo. Um dos exemplos aqui é o butano e o metilpropano. Cadeia normal linear de menos 138 graus Celsius, ponto de fusão, e o ponto de ebulição de 0,5 graus Celsius. Então você observa aqui que o metilpropano, que é a mesma quantidade de carbono, tem ponto de fusão menos 159 graus Celsius. Isto é porque esse composto aqui ele é ramificado. Ok? Então, comparando esses dois compostos, são isômeros quaisquer que possuem cadeia normal e for menos ramificado, apresentará prótons de fusão e de ebulição maiores do que o de cadeia mais ramificada. Ponto de fusão, ponto de ebulição, ok? Maiores.
estado de agregação. E esses processos, esses hidrocarbonetos, eles possuem os três aí estados de agregação na natureza: o sólido, o líquido e o gasoso. Isto é, se o composto possui até 4 átomos de carbono na sua cadeia, eles são considerados no estado gasoso. E se tiver entre 5 a 17 átomos de carbono, se encontra no estado líquido. E se tiver acima de 17 átomos de carbono, estão no estado sólido. Então é fácil identificar quando um hidrocarboneto está no estado sólido, líquido ou gasoso, dependendo da sua quantidade de átomos de carbono. Sobre sua densidade. Né? Os hidrocarbonetos apresentam densidade menor do que a água, menor do que 1. A água tem densidade de 1 gramas por centímetro cúbico. Já os hidrocarbonetos é inferior a esse número, por isso que eles flutuam em água. Isso é devido às suas moléculas ser apolares. E a água é polar. Então, nós vemos aqui, identificamos sobre sua solubilidade em água. Solubilidade. Já viu falar da regra semelhante dissolve semelhante? Isto é, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. No caso dos hidrocarbonetos, eles são apolares e a água é polar, uma substância polar. Então eles não se misturam assim fácil. Por isso que a densidade dos hidrocarbonetos são mais leves, menos densos do que da água. Por isso que flutua. Sobre sua reatividade, né? Os hidrocarbonetos aí é considerado baixa nos dos compostos saturados. Viu? Aí a sua reatividade é mais baixa. Nos compostos saturados, cadeias cíclicas, os compostos cíclicos com 6 ou mais carbonos, e nos aromáticos, esses compostos saturados de cadeia acíclica apresentam aí reatividade média. E os compostos cíclicos que tem aí 3 a 5 carbonos possuem reatividade alta. Isso é devido aí das suas insaturações. Dá uma reatividade maior. Aplicação prática. Onde encontramos aí os hidrocarbonetos, né? Os hidrocarbonetos encontramos, né, presente aí como matéria-prima para os plásticos, fibras, têxteis, quer dizer, pode ser utilizado aí para fazer tecido, né? Tecido sintético, borracha sintética, tintas, detergentes e fertilizantes agrícolas, que é no caso aí da ureia, né? A ureia é um dos fertilizantes agrícolas, utilizado aí para adubar. Já as propriedades organolépticas, por formar uma classe muito extensa de compostos químicos, não é possível generalizar suas propriedades: cor, cheiro, aspecto e textura. Aqui embaixo ele dá a massa molares para o hidrogênio e para o carbono, se caso precisar ir posteriormente. O hidrogênio tem massa 1 gramas por mol, e o carbono 12 gramas por mol. Estudado aí no segundo ano, caso a gente precise. Ok? Então, fazendo aqui uma aula fazendo aqui o feedback sobre as propriedades, nós estudamos aí as forças intermoleculares, né?
de interação molecular, que elas são desse tipo aqui, polar, de polo induzido, né? Por conta delas ser moléculas polares. A repulsão elétrica ocorre aí dessa figura aí bem representada, onde nós estamos aí. Pontos de fusão e de ebulição são baixos, né? Principalmente aí nos carbonos, nas cadeias que tem inferior aí a 4 carbonos. Ponto de, aqui ele diz que butano e o metilpropano, ambos de forma molecular, massa molar 58, fusão, ponto de fusão e ebulição mais elevados. E os cadeias ramificadas. Ponto de fusão mais elevadas aí no de cadeia ramificada. Observou aqui? Ponto de fusão mais elevado do que esse. Ok. Vimos o estado de agregação, repetindo aqui. Se tem até 4 carbonos, ele está no estado gasoso. Se tiver entre 5 a 17, está no estado líquido. E se tiver aí superior a 17 átomos de carbono, se encontra no estado sólido. Um exemplo aí é o piche, o asfalto, conhecido como asfalto. É um exemplo está no estado sólido. São cadeias carbônicas longas. A densidade aí dele é inferior à da água, por isso que ele flutua. É menos denso do que a água. E a solubilidade, vimos que ele apresenta ele apresenta aí uma densidade, uma solubilidade, ele é insolúvel em água. Quer dizer que a água não dissolve, né? Não é isso? Ele é insolúvel em água, por conta de ser uma molécula apolar e a água ser uma polar. E a reatividade, temos aí entre 3 a 5 carbonos possuem reatividade mais alta. Por isso, no caso do propano, do etano, do butano, até do pentano, são mais reativos, são mais inflamáveis na presença na presença aí de fogo, não é isso? Dá mais energia radioativa, isso quer dizer. São mais radioativos. E vimos que é aplicado aí matéria-prima de várias substâncias ou produtos, né, no nosso cotidiano, utilizáveis. É utilizado aí como matéria-prima de borrachas, plástico, como polietileno, né, e fibras textis, borrachas sintéticas, tintas, detergentes e fertilizantes agrícolas. Então, pessoal, a aula era essa. Fique atento, resolva os exercícios. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Fui.